Bom dia a todos. Meu nome é Lucas, trabalho na Escola Politécnica há 3 anos, estudando superfícies frias, mais especificamente analisando a durabilidade de superfícies frias. Poucas pessoas conhecem o conceito de superfícies frias e a maioria dos que conhecem acabam se equivocando em algumas coisas. Primeiro de tudo, superfícies frias são materiais caracterizados por terem alta refletância, então conseguem refletir uma boa parte da radiação solar incidente e alta emitância. Toda a radiação solar que o material não consegue refletir, ele absorve, e a emitância é a propriedade do material que diz o quão rápido ele consegue liberar esse calor para o ambiente. Com essas duas propriedades juntas, em um dia de calor do lado de fora de uma edificação, por exemplo, quem estivesse dentro de uma casa que tivesse um telhado frio sentiria uma temperatura mais amena. E por que que esse material começou a ser estudado, né? Primeiramente, pela emissão de CO2. Boa parte da energia elétrica produzida no mundo é a base de queima de combustível fóssil. No Brasil, esse número não é tão grande, mas em países como Estados Unidos e China, por exemplo, boa parte da energia é produzida em termoelétricas. E o gasto energético utilizando ar-condicionado e ventilador acabam influenciando muito na demanda de energia e culminando numa maior emissão de CO2. O segundo motivo pelo qual as superfícies frias são estudadas são as ondas de calor. Isso interfere muito no conforto térmico do usuário. As ondas de calor são eventos que estão acontecendo com cada vez mais frequência e, além de tornarem a convivência no ambiente construído desagradável, elas são responsáveis por casos sérios de doenças e comprometimento da vida humana pelas condições extremas, né? E juntando vários efeitos, como, por exemplo, o uso de materiais pouco refletivos, como o concreto e o asfalto, falta de vegetação, emissão de poluentes pelos carros, as cidades ficam cada vez mais quentes, o que potencializa esses eventos. E o fato das cidades estarem cada vez mais quentes interfere gravemente no aquecimento global. Então, o uso de superfícies frias é um ótimo jeito de mitigar esses três empecilhos na nossa vida e ajuda a promover um ambiente construído mais sustentável. Então, é uma ótima alternativa. Vários países já vêm estudando e aplicando na vida mesmo as superfícies frias, como, por exemplo, os Estados Unidos. Na Califórnia, a disseminação de informações sobre materiais frios é muito grande e eles estão passando por um período de readequação de boa parte dos espaços públicos. Aqui nós temos os exemplos de duas escolas que acabaram sendo reformadas para que os ambientes externos tivessem revestimentos e pavimentos mais refletivos, com o intuito de diminuir a temperatura das cidades. À esquerda nós temos uma escola elementar, que seria próxima ao nosso ensino fundamental, e no qual eles trocaram todo o pavimento de asfalto por um pavimento frio. E à direita nós temos uma quadra e um pátio de uma outra escola que também foram reformados para atender requisitos de superfícies frias. Quando se fala em superfícies frias, boa parte dos pesquisadores e engenheiros que já ouviram falar do assunto sobre aumentar o albedo sempre pensam em superfícies brancas. E, embora isso seja uma verdade absoluta, já que 43% da radiação solar chega no visível, ela não precisa ser a única verdade. Então, nos últimos anos, com o desenvolvimento da propriedade dos materiais, nós conseguimos fazer superfícies frias com diversas cores. E o porquê disso? 43% da radiação chega no visível, mas 52% chega no infravermelho. E o infravermelho é
o espectro da radiação solar a qual o calor chega. Então, aumentando a refletância do infravermelho, você consegue produzir revestimentos de diferentes cores. Por exemplo, esses daqui, que são mostrados à direita, foram tintas produzidas pelo Lawrence Berkeley National Laboratory, na Califórnia, no qual eles conseguiram fazer até uma tinta preta que tinha refletância de 0,04 chegar a 0,41, que é uma refletância maior até do que alguns dos nossos concretos. Então, o uso de superfícies frias dessa forma acaba se adequando a diversos estilos arquitetônicos e não necessariamente obriga que a sociedade pinte todos os telhados de branco, por exemplo. Embora o branco seja uma cor tradicionalmente conhecida como de alta refletância. E o porquê nós estudamos a durabilidade de superfícies frias na Escola Politécnica? Primeiramente, como qualquer outro material, ele não dura para sempre. E o desempenho dele cai com o decorrer do tempo. As superfícies frias, como são materiais que refletem a radiação, quando elas são cobertas por alguma camada, qualquer que seja, tem essa funcionalidade diminuída. Principalmente, né, nos casos que nós observamos no mundo, as superfícies frias perdem desempenho por conta da deposição de poluentes. Então, quando você vai limpar uma estante na sua casa, você vê aquela fina camada de poeira, aquilo se acumula no telhado, aquilo se acumula em um pavimento frio, e ao contrário da sua prateleira, ela não é limpa. E o segundo fator, que é um dos mais importantes, é a formação de um biofilme. Então, se você tem árvores ao redor ou qualquer ambiente que proporcione o surgimento de micro-organismos, com o vento, por exemplo, os esporos desses micro-organismos podem voar, se depositar sobre o revestimento, o telhado ou o pavimento frio e formar uma camada de biofilme. Quando você junta a poeira e o biofilme juntos, boa parte da radiação solar não é refletida e sim absorvida, o que faz com que dentro da edificação ou as cidades como um todo absorvam mais calor e fiquem mais quentes. Por mais que nós saibamos que esses são os principais agentes de degradação, eles se comportam diferente de acordo com o local de exposição. Então, nós não podemos tomar as pesquisas dos Estados Unidos, por exemplo, como referência para tudo. E por isso foi criado, em 2015, o Consórcio Brasileiro de Superfícies Frias. Esse consórcio é uma associação entre 5 empresas do setor de construção civil, em parceria com a Universidade de São Paulo e com a Universidade Federal de Santa Catarina. O objetivo desse consórcio foi desenvolver produtos que pudessem ser distribuídos pelo mercado brasileiro e avaliar a durabilidade que eles têm em diferentes ambientes. Por isso, foram feitos 4 sites de exposição, um em São Paulo, um em Pirassununga, um em Belém do Pará e um em São Sebastião, com o intuito de expor esses diferentes produtos e avaliar com o tempo, anualmente, no nosso caso, como houve a perda de desempenho. Então, esses produtos foram expostos em hacks como esses apresentados nos slides. O hack da esquerda mostra como eles eram inicialmente, e o hack da direita mostra após 3 anos. Esse hack em específico estava exposto na cidade de Belém do Pará, e dá para ver que houve formação de biofilme, ou mais comumente conhecido como mofo, sobre essas tintas. Não apenas em Belém, mas em todas as cidades nas quais nós analisamos. Essas aqui são algumas imagens das amostras. Nós temos aqui 4 amostras agrupadas por cidade. A amostra branquinha que fica no canto inferior direito de cada um desses lotes de amostra
identifica como as amostras eram antes de serem expostas. E as outras 3 são amostras que foram coletadas durante o terceiro ano de exposição e mostram como houve a degradação desses corpos de prova. Essas amostras foram feitas, as que nós analisamos para a USP, foram feitas de fibrocimento, pintados com uma tinta branca fria. Esse fibrocimento pode ter sido não carbonatado e carbonatado, como mostra agora. E a diferença entre as duas situações é bem clara. Quando você carbonata um fibrocimento, então quando o fibrocimento reage com o CO2 da atmosfera, o pH do compósito baixa. E isso facilita com o crescimento de micro-organismos, como pode ser visto em Belém, onde o crescimento foi tão agressivo que foi possível retirar a tinta e, inclusive, remexer um pouco da própria matriz do fibrocimento. Após a chegada dessas amostras na Universidade de São Paulo, nós começamos a avaliar quais foram os responsáveis por isso. Então, como eu disse, a maior parte dos agentes é formada por deposição de sujidades e crescimento microbiano, e nós conseguimos ver isso claramente aqui nessa imagem. Em São Paulo, pelo crescimento de uma cianobactéria e pela deposição de material particulado da queima de combustíveis. Em Pirassununga, nós temos a deposição de um solo rico em óxido de ferro, então aquela terra vermelha, muito comum no interior de São Paulo, que, por ser muito fina, acaba ficando em suspensão no ar e se deposita em cima das coisas, e nesse caso das nossas amostras. Em Belém e São Sebastião, nós conseguimos ver claramente o crescimento microbiano destruindo a tinta. Então, quando a gente fala de durabilidade, que nada dura para sempre, quando nós olhamos pelo microscópio, é possível enxergar isso claramente. Uma tinta, você espera que ela seja uma camada de polímero que dure para sempre, mas quando ela é exposta ao ambiente, os micro-organismos conseguem literalmente revolver ela e transformá-la em flocos. Aqui uma imagem bem marcante de uma das nossas amostras que foi exposta em Belém. Nós temos aqui uma cianobactéria chamada Scritonema. Ela se ramifica igual uma árvore e, nesse caso, conseguiu arrancar a tinta do substrato, formando essas crateras, como é mostrado aqui à direita. Essa deposição de sujidade e crescimento microbiano fazem com que o desempenho da superfície fria seja minimizado. Então, quando nós pensamos em durabilidade de superfícies frias, nós pensamos inicialmente em um produto que consiga refletir no mínimo 65% da radiação solar. E após um período de 3 anos, esse produto precisa refletir mais do que 50%. Então, quando nós olhamos para as amostras em São Paulo, em cima, a primeira linha mostra as amostras não carbonatadas, então, com um pH mais alto, houve uma maior dificuldade de crescimento microbiano, e na segunda linha, nós temos as amostras carbonatadas, que favoreceu o crescimento microbiano. Nas amostras em São Paulo, que são as azuis, tanto as amostras carbonatadas quanto não carbonatadas tiveram uma queda de desempenho bem semelhante. Já em Pirassununga, houve uma queda bem brusca a partir do segundo ano, tanto pela deposição de sujeira, quanto pelo crescimento de organismos fototróficos. E em Belém do Pará, entre o segundo e terceiro ano, houve uma queda de desempenho grande para as amostras não carbonatadas, mas as carbonatadas que facilitaram o crescimento do Scritonema tiveram resultados que estão abaixo do desempenho mínimo requerido para 3 anos. Então, por mais que a média esteja acima desse desempenho mínimo, nós sabemos que o comportamento vai ser bem heterogêneo. Aqui alguns resultados bem interessantes dos ensaios que nós fazemos para caracterizar essas amostras com o passar do tempo.
À esquerda tem uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Então, nós conseguimos fazer um mapa dos elementos químicos que estão na superfície da amostra. Aqui dá para ver claramente a presença de carbono, que está intrinsecamente ligada ao crescimento de micro-organismos. Então, a matéria orgânica repleta de carbono acaba ficando muita evidência. Esses micro-organismos nós fazemos crescer em placas de Petri, analisamos por microscópio para identificar qual que é, e eles têm inclusive a capacidade de alterar a rugosidade da amostra, não só pelo destacamento da tinta, mas pelo crescimento. E quanto mais rugosa uma amostra, mais facilidade outros micro-organismos terão de se aderir ali, e a curva de degradação fica exponencial. Esse daqui foi um pequeno resumo de como nós avaliamos a durabilidade de superfícies frias. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, estou à disposição. Muito obrigado.